Olá, eu sou o Dr. Hipólito Pessoa e esse é o Pode Envelhecer, um podcast voltado à saúde da pessoa idosa. No episódio de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre sarcopenia. A sarcopenia, que ela é uma condição muito comum na população idosa, é uma condição clínica muito frequente com o envelhecimento, né? O próprio envelhecimento humano, muitas vezes, ele é acompanhado já com a redução de forma progressiva da força e da massa muscular. Quando a gente adiciona outros fatores associados ao envelhecimento, principalmente no envelhecimento com outras comorbidades, a prevalência de sarcopenia ela atinge valores alarmantes. A própria sarcopenia, por si só, irá trazer consequências de impacto significativo no paciente idoso. Com redução da mortalidade, com redução da mortalidade, não. Peraí. Hum. Não, eu tava testando a mesa de som aqui, então um barulho que eu sempre faço pra ela subir conectado. A gente pode tentar de novo? Só, né? Pode me dar o ok, Olipe. Olá a todos, eu sou o Dr. Hipólito Pessoa e esse é o Pode Envelhecer, um podcast voltado à saúde da pessoa idosa. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sarcopenia, que é uma condição muito frequente na população idosa, né? É uma condição clínica muito comum com o envelhecimento, né? O próprio envelhecimento, muitas vezes, ele vem acompanhado já com a redução de forma progressiva da força e da massa muscular. Quando a gente adiciona outros fatores associados ao envelhecimento, principalmente no envelhecimento com muitas comorbidades, a prevalência de sarcopenia atinge valores alarmantes. A própria sarcopenia, por si só, vai trazer consequências de impacto significativo no paciente idoso, com aumento de mortalidade, declínio de funcionalidade e aumento da síndrome de fragilidade do paciente. Então é assim, esse tema é fundamental quando a gente vai falar e abordar o envelhecimento bem-sucedido. A saúde músculo-esquelética do indivíduo é um verdadeiro divisor de água no processo de envelhecimento. Então vamos lá. O termo sarcopenia foi usado pela primeira vez em 1988 por Irving Rosenberg, onde ele avaliou que nenhum declínio associado ao envelhecimento era tão importante quanto a perca de massa muscular, já que esse declínio estava associado diretamente a um comprometimento global da funcionalidade do indivíduo. A perda de massa muscular é a base dessa condição. Em se tratando de envelhecimento muscular, a gente sabe que a partir dos 50 anos a gente já vai apresentar uma perca de 1 a 2% da massa e das fibras musculares a cada ano que passa. Ou seja, quando você tiver 80 anos, já vai ter só 40% da massa muscular que tinha quando era jovem. Normalmente a prevalência aumenta conforme a idade, podendo chegar a 15 a 20% dos idosos na comunidade. Nesses idosos, o impacto da sarcopenia pode ser visto nas atividades instrumentais e até atividades básicas de vida diárias, comprometendo tarefas simples e complexas, como subir escadas, cuidar de plantas, fazer compras, se vestir sozinho, até se levantar de cadeiras e mudar de posição. A sarcopenia causa grandes impactos na funcionalidade global do indivíduo. Além do mais, aumenta o risco de queda, risco de fratura, internação hospitalar por diversos motivos e até infecções respiratórias. Existe até um termo que começou a ser adotado chamado de disfagia sarcopênica, que é exatamente o processo disfuncional
dos músculos da deglutição que predispõe à broncoaspiração no paciente idoso, né? Então veja só como isso é complicado, a forma como a sarcopenia atinge toda a saúde de uma pessoa, né? Então vamos continuar. A sarcopenia, ela pode ser primária ou secundária. Normalmente a primária é quando nenhuma outra causa para a sarcopenia foi encontrada. Ela está relacionada ao próprio envelhecimento. É, na verdade, uma condição que não é tão comum, porque na maioria dos casos, o que a gente encontra mais é a sarcopenia secundária mesmo. A sarcopenia secundária ela está relacionada a baixa atividade física, repouso no leito, inatividade, sedentarismo, imobilidade. E, além disso, tem também outras condições clínicas que podem interferir diretamente, como insuficiência renal, insuficiência pulmonar, insuficiência cardíaca, além de deficiências nutricionais, como síndrome de má absorção, deficiência na ingestão de calorias, e aí também vai muitos outros fatores que podem contribuir. O idoso ele já é propenso a ter múltiplas patologias. Então, quando você associa essas patologias com o declínio muscular, você realmente vai ter a instalação da sarcopenia de uma forma bem acelerada. Só para você ter noção, até medicamentos podem influenciar na saúde muscular. Teve estudo que mostrou perca de massa muscular e redução no desempenho em grupo de idosos que estavam em uso de estatina. Quer dizer, as estatinas, uma parcela enorme de idosos faz uso de estatina, né? Que é a simvastatina, a torvastatina, e ainda tem outras. Porque aí você vê, com a avançada da idade, já vai aparecer a redução da massa muscular. E além disso, tem também o aumento da gordura corporal. Isso por si só já deixa um desequilíbrio enorme no corpo, com tendência à inflamação, síndrome metabólica, e aí vai piorar o risco cardiovascular. A gente chama isso de obesidade sarcopênica, que é quando a massa muscular está reduzida e tem também esse excesso de massa, excesso de gordura, né? E as causas são diversas, que é o estilo de vida, o sedentarismo, e aí vem também o tabagismo, né? O uso de alguns medicamentos podem vir também, corticosteroides, e também o processo de inflamação crônica. A obesidade sarcopênica, ela aumenta o risco de morte por todas as causas. A própria obesidade por si só, ele já aumenta pra caramba o risco cardiovascular. Que quando você associa os dois, então, aí já dá para imaginar o risco que esse paciente está correndo, né? Quando a gente fala dos fatores de risco para sarcopenia, por si só a gente tem o envelhecimento, que a gente já falou. Aí vem a baixa ingesta calórico-proteica. É muito comum você ver isso. O idoso, devido a diversos fatores, começa a mudar mais o padrão alimentar. Ele começa a investir mais em carboidratos finos e comer bem menos fontes proteicas. O carboidrato ele é mais fácil de ser mastigado, de ser digerido, de ser engolido. E as fontes proteicas, ela exige uma mastigação mais complexa. E aí tem que ter uma saúde dentária em dia. E nem sempre é assim. Tem também o sedentarismo, né? Aí a gente vai envelhecendo e acha que não precisa fazer atividade física. Aí tem gente que chega e diz, mas eu faço caminhada. Pois é, o problema é a caminhada é um bom começo, mas ela sozinha não previne a sarcopenia. Você pega uma pessoa idosa que está aí fazendo caminhada, mas a alimentação é rica em carboidratos simples, que come ali só fruta, aveia, arroz, batata com cenoura. Aí o que vai acontecer? Ela vai começar a perder peso e a perca vai ser maior na massa magra. Por quê? Você não está dando substrato para ela se manter. Então, assim, quando a gente fala em consultório de atividade física, eu não estou falando de caminhada, não. Eu estou falando de exercício de resistência. Mas como assim? É para ir para academia? Olha, seria o ideal, sim. O profissional de educação física, ele é capacitado para trabalhar com todos os públicos. Então, a gente tem que parar de achar que a atividade física é só para jovem, que a academia é só para jovem. Ah, não quer ir para academia? Tem tanta opção boa disponível, tem pilates, tem os personagens trainer que pode estar fazendo um trabalho domiciliar e também tem muitas outras atividades, mas o mais importante é entender que o exercício ele tem que ser o exercício de resistência, ele tem que realmente trabalhar os grupos musculares.
Mas vamos lá, voltando para os fatores de risco. Você também pode ter o repouso no leito, a imobilidade, seja por alguma condição clínica. A gente pega muito paciente, por exemplo, que tem problema de saúde que impede a prática de atividade física, seja uma cardiopatia, uma pneumopatia, mas nesses casos a gente tem a reabilitação cardiopulmonar, que tem ajudado muito esses pacientes, né? Fisioterapeutas excelentes que fazem a diferença mesmo com problemas de saúde significativos. E é porque eu nem entrei ainda nas doenças ósseas, mas vamos lá. Quando eu posso suspeitar que o paciente está desenvolvendo um quadro sarcopênico? Normalmente, é aquele paciente que ele começa a ter problemas de funcionalidade. Ele começa a dizer que está sem coragem, sem força e até com pouca saúde. Normalmente, é aquele paciente que não pratica atividade física. E ele normalmente relata que tem dificuldade de se locomover. Ele tem dificuldade de transferência, tipo, ele tem dificuldade de ir da cama para a cadeira, ou realizar tarefas simples, tarefas básicas do domicílio, com caminhar mais lento, queixas de tontura ou desequilíbrio. Essa queixa de desequilíbrio ela é bem frequente. Esse paciente normalmente, dependendo do grau, vai apresentar algum histórico de queda. Normalmente, para avaliação de sarcopenia, é avaliado vários parâmetros, como velocidade da marcha, força de preensão manual, pode ser feito bioimpedância, e também tem outros critérios que são bem definidos hoje. Depois que a gente identifica, a gente ainda pode classificar a sarcopenia em gravidade, como pré-sarcopenia, sarcopenia grave. E quando a gente vai para o tratamento, as intervenções que realmente têm efeito benéfico é a prática de atividade física e a intervenção nutricional. E mais uma vez, quando eu falo atividade física aqui, é atividade física com resistência, né? Exercícios resistidos de musculação, não é a caminhada não. Tem muita gente aí que faz caminhada e acha que está realmente prevenindo sarcopenia, mas está aí sujeito a perca de funcionalidade do mesmo jeito. Então o exercício que vale é aquele contra resistência. Só intervenção nutricional também não conta. Só mudar a alimentação do paciente não vai conseguir atingir bons resultados. Até porque a mudança alimentar já vai ser um desafio. O paciente idoso ele não gosta de ingerir proteína muitas vezes. Ele prefere os carboidratos simples, como eu já falei. E a ingestão de proteínas é fundamental para manter a massa muscular. Só para você ter uma noção, segundo estudos, para o idoso manter ou até ganhar massa muscular, ele tem que ingerir mais proteína na dieta do que o adulto jovem. E como a gente vai fazer essa recomendação? Eu posso só aumentar as proteínas na dieta? Posso usar whey? É por isso que o acompanhamento multiprofissional é importante. O paciente idoso precisa manter o acompanhamento com o nutricionista, da mesma forma que deve ser acompanhado por equipe especializada de uma forma global. Os complementos alimentares aqui eles vão ser muito bem-vindos, mas a gente sabe que não pode sair recomendando qualquer complemento para todo paciente. A escolha do complemento alimentar ideal, a escolha do suporte nutricional vai depender do paciente e de suas necessidades especiais, assim como da presença de comorbidades que o paciente já possua. Então é isso. O idoso ele precisa melhorar o aspecto alimentar como um todo. E além disso, praticar atividade física de forma regular, para realmente manter um bom funcionamento músculo-esquelético. Se manter ativo, a gente vai conseguir manter o paciente com bom condicionamento físico, boa funcionalidade e preservar a autonomia e a independência o máximo de tempo possível. Manter uma boa prática de atividade física, além dos benefícios da saúde física, trazem também benefícios à saúde mental, prevenindo assim síndromes depressivas e ansiosas, melhorando também a qualidade de sono. Melhora também o ritmo intestinal e também traz a sensação de bem-estar físico e mental. Como eu já disse diversas vezes em episódios anteriores, o envelhecimento saudável ele é um processo ativo.
ele existe, mas ele depende de gasto de energia. Ele não é um processo passivo. A gente tem que se esforçar para manter uma boa saúde física e mental enquanto a gente atravessa essa etapa da vida chamada envelhecimento. Muito obrigado a todos. Esse é o Pode Envelhecer.